Vamos agora para uma entrevista, gente. Trazemos, portanto, a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ao vivo aqui no Bastidores CNN. Ministra, muito obrigado pela presença por aqui no nosso programa. Eu gostaria de começar a nossa entrevista primeiro elogiando sempre a roupa da senhora, que é impecável. Segundo, impecável sempre, os colares ainda, mas Juliana Lopes, nossa analista de política, tem muita inveja dos colares da senhora. Segundo, desmatamento. A gente teve uma notícia histórica ontem, uma queda substancial no desmatamento da floresta amazônica e do Cerrado brasileiro. Isso diante de um cenário, né, ministra, de uma seca que se antecipou muito neste ano. A que a gente pode atribuir essa queda no desmatamento nesses biomas? Bem, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e no meio de tantas coisas difíceis a gente também trazer notícia boa, né? Porque afinal de contas a gente precisa de esperança em meio a tantas crises ambientais e climáticas, mas se deve a muito esforço, muito trabalho. Nós começamos esse trabalho já na transição e nós sabíamos que tínhamos que atuar em várias frentes. Uma delas era restaurar as políticas que tinham sido abandonadas, a outra delas era de criar novas políticas e de viabilizar condições para que os servidores tivessem autonomia para fazer o seu trabalho, respeito às suas atribuições institucionais. E os nossos servidores, apesar, né, de todas as dificuldades, eles mostraram que é possível fazer a diferença. E aí eu tenho um dado só para mostrar, no caso das ações do IBAMA, né, na parte de monitoramento e controle ambiental, o IBAMA aumentou a sua capacidade de aplicação de autos de infração em 98%. Né? Tivemos nos embargos um aumento de 53% e aplicamos cerca de 5 bilhões em multas no caso da Amazônia. O ICMBio também aumentou muito a sua capacidade de aplicação de autos de infração em 111%, em relação aos embargos, 59%, e aplicou também, né, sequestrou bens, porque bens que são utilizados de forma criminosa e irregular dentro de área proibida, você pode fazer o sequestro desses bens ou até mesmo fazer a eliminação, a destruição desses bens dos criminosos. Além disso, não é, o plano de prevenção e controle do desmatamento, que havia sido abandonado no governo anterior, ele foi retomado, plano de prevenção e controle do desmatamento. E no caso do Cerrado, que nós encontramos numa ascendência, né, o desmatamento, e durante o ano de 2024, de 2023, nós ficamos o tempo todo ali batalhando com essa curva de alta, nós implementamos o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado. E aí a resposta veio da mesma forma que veio para a Amazônia. Na Amazônia a queda foi de 30,6%, e quando a gente soma o que caiu na nossa gestão do governo do presidente Lula em 2023 e 2024, foi uma queda de 46%. E no caso do Cerrado, nós saímos em 2022, foi 10 mil quilômetros quadrados o desmatamento no Cerrado. Acho que perdemos o sinal. Em 2023, vamos empurrando para 8.174 quilômetros quadrados. Ministra, eu quero olhar um pouquinho também para as repercussões e trazer um pouco da sua avaliação sobre a vitória de Donald Trump. Porque assim que tivemos o resultado, começamos a pensar, e aqui como jornalistas, né, a conversar com várias fontes de diversas áreas, sobre o que isso significa para o Brasil. E todas elas citam a agenda ambiental. A gente sabe o que fez Donald Trump no seu primeiro mandato, da forma como ele agiu com esse assunto. Dessa vez não é diferente, ele falou no seu programa de governo, de campanha, de abandonar a agenda ambiental, de diminuir o que considera restrições ambientais
ambientais, para ficar num assunto que é caro ao Brasil, né? A gente deve lembrar que Trump, no passado, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, aquele pacto assinado pela comunidade internacional em 2015, que tem o objetivo de limitar o aquecimento global, alegando, na época, que as metas impostas aos americanos eram muito altas. Os Estados Unidos voltou sob o governo de Joe Biden em 2021 e dessa vez Donald Trump diz que vai fazer o mesmo caminho que fez anteriormente, para ficar num ponto, porque tem vários outros que são preocupantes e que acabam influenciando a nossa agenda ambiental também. Ministra, como é que a senhora vê esse segundo mandato de Donald Trump no que diz respeito ao meio ambiente? E mais, já existe diálogo ou a pretensão de se abrir diálogo nesse sentido, de tentar manter o que foi construído até aqui com os Estados Unidos? Bem, primeiro, nós temos uma governança climática que se fortaleceu ao longo dessas mais de 3 décadas, em que mesmo em período em que nos Estados Unidos se tinha uma posição de total aversão ao debate climático e à questão do enfrentamento da perda de biodiversidade, o mundo conseguiu avançar com senso de responsabilidade em termos dos regramentos, de criar as estruturas, de criar toda uma regulação climática ou voltada para a desertificação e a questão da proteção da biodiversidade. Obviamente que, sendo o segundo maior emissor de CO2 do planeta, os Estados Unidos têm um peso enorme, a maior economia, a maior democracia, a maior base tecnológica do mundo ocidental e do mundo. Então, esse país tem uma responsabilidade enorme. Mas nós estamos agora vivendo em um contexto diferente. O governo do presidente Biden, ele conseguiu fazer uma série de investimentos na área da transição ecológica, investimentos que ele chamou de planos de combate à inflação, e esses planos, na verdade, eram investimentos, sobretudo na área climática, de transição energética, de uma série de investimentos da agenda verde ou da agenda climática. Dificilmente os empresários e as empresas que estão à frente desses processos altamente significativos para a agenda ambiental e para o desenvolvimento econômico vão querer retroceder em relação a esses investimentos. Uma outra coisa os estados, eles têm uma independência muito grande. E os estados não dependem da autorização do governo federal, no caso do governo do presidente Trump, para darem continuidade às suas ações voltadas para a agenda climática. Eu não digo que não tem aí uma, digamos assim, uma expectativa, uma ansiedade mesmo em relação a como essas coisas vão andar, mas eu posso te dizer que temos uma situação completamente diferente do que tínhamos no passado, a governança climática está cada vez mais forte, os problemas climáticos estão cada vez mais intensos, frequentes e devastadores, inclusive na vida do povo americano, que vai cobrar cada vez mais respostas práticas, porque uma coisa é você votar em alguém por questões ideológicas, de costume, alguma questão dessa natureza. Outra coisa é você concordar com essa pessoa que os Estados Unidos devem continuar sendo atacados por furacões e por situações climáticas, como a gente viu recentemente, avassaladoras. Então, a sociedade também vai exercer o poder de pressão no sentido de proteger suas vidas, de proteger o seu patrimônio, e eu acho que é uma situação diferente. E o mundo, como eu disse ontem, né, numa conversa com jornalistas, ele vai considerar uma questão muito importante, né? Todo mundo vai ter que fazer o dever de casa, e é um esforço muito grande, tecnológico, de recursos, buscar novos caminhos e novas maneiras de caminhar, e vai ter um país que é o segundo maior emissor do mundo, que vai dizer, eu vou continuar com a economia do início do século XX, e é claro que essa posição geopolítica e de mercados, ela vai ter um peso que é completamente diferente do passado.
Ministra, a qualquer momento a gente vai ter que interromper para ouvir o discurso de Joe Biden, mas dá tempo de algumas perguntas adicionais, porque a gente tem um grande interesse sobre as COPs. E a gente tem um analista de internacional que entende tudo das COPs, que é o Américo Martins, que provavelmente, né, Américo, estará cobrindo a COP29. A palavra está contigo, meu amigo. Muito obrigado, Uribe. Ministra, muitíssimo obrigado por essa oportunidade, pelo tempo da senhora. Eu estarei em Baku, espero encontrar com a senhora lá. Eu queria fazer um rápido exercício aqui. Vamos imaginar, isso não vai acontecer, mas vamos imaginar que o Donald Trump resolva ir a Baku, no Azerbaijão, participar da COP e queira se encontrar com a senhora. Vai reconhecer, o Brasil é muito importante neste debate, portanto é preciso ouvir a ministra do Meio Ambiente do Brasil, o país de maior biodiversidade do mundo. O que a senhora diria a ele para continuar, por exemplo, no Acordo de Paris, coisa que ele ameaça de novo sair? Qual seria o argumento que a senhora usaria diretamente ao presidente eleito dos Estados Unidos para ele continuar no Acordo de Paris e continuar combatendo as mudanças climáticas? Bem, primeiro, do ponto de vista protocolar, essa é uma impossibilidade. Essa conversa teria que ser com o presidente Lula, obviamente, ou com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai estar lá em Baku. Então, ela será, vamos tratar com o endereçamento correto, né? O que eu digo em relação ao desafio que a humanidade está vivendo, acho que isso aí é mais importante, de que todos os países devem liderar e liderar pelo exemplo. E liderar pelo exemplo é ter NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas pelos países, os compromissos de redução de emissão de CO2, à altura da missão 1,5. Isso é dizer para todos nós. O Brasil está agora na fase de finalização das suas NDCs. O presidente Lula disse no seu discurso na ONU que ele queria fazer esse anúncio ainda esse ano. Ontem tivemos uma reunião de 4 horas com ele, o nosso presidente Alckmin, que é quem vai estar na COP, e se o Trump fizer que nem o presidente Lula, né? Que é um bom exemplo do presidente Lula, que foi na COP do Egito, mesmo antes de tomar posse, mas foi lá para se comprometer com desmatamento zero, foi lá para dizer que nós íamos enfrentar o problema da mudança climática e assumir todos os compromissos, até mesmo antes de tomar posse. Então, o nosso vice-presidente vai estar lá, mas todos os países terão que liderar pelo exemplo, e no caso do Brasil, nós já estamos fazendo isso. Com essa redução do desmatamento de 30% esse ano, e com os 22% do ano passado, dando 46% ali de redução de desmatamento, nós evitamos lançar na atmosfera 400 milhões de toneladas de CO2. Nenhum país consegue fazer isso assim tão rápido, e nenhum setor consegue fazer isso. O Brasil faz porque há 20 anos atrás nós concebemos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que foi abandonado. Eu lembro que vocês sempre me perguntavam: e aí, Marina, dessa vez como é que vai ser? Eu dizia: nós vamos retomar as políticas, atualizar as políticas e trabalhar com elas à luz da nova realidade. Estamos conseguindo, não podemos baixar a guarda, a criminalidade vai se ajustando o tempo todo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? A Índia, a China é o maior emissor de CO2, os Estados Unidos é o segundo maior emissor, aí vem em seguida, né, a União Europeia, mas o Brasil é o 6º maior emissor. E sendo um país em desenvolvimento, está fazendo o seu dever de casa, inclusive com compromisso de desmatamento zero, né? Qualquer país grande emissor tem que fazer o dever de casa, e sendo país rico, tem que ajudar os países em desenvolvimento, principalmente os mais vulneráveis, colocando dinheiro no fundo que foi estabelecido no Acordo de Paris, para que os países em desenvolvimento possam fazer suas transições em termos da sua infraestrutura, principalmente no caso da transição energética, e, ao mesmo tempo, poder combater as desigualdades sociais. Os Estados Unidos é, de longe, o país com uma grande quantidade de recursos financeiros, com uma base tecnológica invejável e com
uma capacidade de emitir CO2 muito grande, inclusive com uma das maiores emissões per capita que nós temos. Ministra, a gente agradece demais o seu tempo disponibilizado para essa entrevista. Estamos agora com a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, no nosso Bastidores CNN. Até uma próxima. Ministra, um bom trabalho.